Hoje vamos olhar para uma história fascinante de criatividade que surgiu num tempo, muito particular. A Rádio Tendências, uma web rádio que nasceu mesmo ali no início da pandemia de Covid-19. E para nos guiar temos um artigo interessante do site portugalmusic.co.uk de janeiro de 2023. E basicamente reconta a história deste projeto. A ideia aqui é perceber o que é que esta rádio tinha de especial, não é? Como é que funcionou, o que a fez crescer e, claro, o que levou a desaparecer. É quase como descobrir uma cápsula do tempo digital de um período que nos marcou a todos. Ok, vamos desembrulhar isto. Um ótimo ponto de partida, sim. Porque aquele período inicial, ali em 2020, o confinamento, foi um terreno muito fértil para estas iniciativas. Havia uma necessidade enorme de ligação, de partilha, ou simplesmente de distração, não é? Do isolamento. E a Rádio Tendências, que foi criada pelo Carlos de Castilho em fevereiro de 2020, encaixa perfeitamente aí. Não foi a única, claro, mas parece ter tido as suas características próprias. Pois. E a forma como a equipa se juntou já diz muito sobre essa altura. O recrutamento foi basicamente pelas redes sociais, Facebook principalmente. Juntaram cerca de 20 pessoas e para muitas delas era mesmo a primeira vez que faziam rádio. E uma coisa curiosa que o artigo refere, ao contrário de muitas web rádios da altura, eles nunca tiveram uma sala de chat no chat.com. Aquilo era muito usado para interação com os ouvintes, não era? Fica a pensar se isso definiu ali um tipo diferente de interação, ou de comunidade, talvez. É uma boa observação. Talvez fosse uma aposta mais no conteúdo, quer dizer, menos na interação social imediata. Ou se calhar só uma decisão logística. Pronto. Mas o que o artigo destaca mesmo como distintivo é a programação. Era incrivelmente eclética, tinha mesmo de tudo um pouco. A lista de programas que eles mencionam é enorme e variada. Olha, tens desde magazines de manhã como o Café da Manhã, programas de debate tipo Fora do Lugar, Sem Filtros, depois coisas mais específicas como Mulher de A a Z, música de nicho como Coisas da Nossa Banda, Reino do Rock, Reino do Hip Hop, Raízes do Brasil, esse claro, sobre MPB, até programas mais introspectivos como o Sinta-se em Si, ou temáticos como Café com Crime, Poesia com Voz, jazz imprevisto e até um chamado MPB4, que imagino que também fosse sobre música brasileira. Esta variedade, sim, parece ter sido a grande aposta. Uhum. E dentro dessa variedade toda, houve um programa que claramente se destacou, não é? O Mulher de A a Z. Foi lançado um pouco depois, em janeiro de 2021, e era um projeto a solo da Franciane Moedo. Ela fazia tudo. Apresentava, editava, produzia. Aqui é onde fica mesmo interessante. O programa focava-se totalmente na perspectiva feminina. Assuntos super variados. Saúde, maternidade, bem-estar, beleza, imigração, parentalidade. E não era superficial, atenção. Falavam de empreendedorismo feminino, autismo, hiperatividade, cuidados a idosos, coisas concretas. E traziam convidadas profissionais. O artigo menciona a Ana Catoja, Raquel Branco, Ana Rodrigues, Vilma Oliveira. Para dar mais substância, claro. E a primeira temporada teve uma estrutura muito definida. 4 meses, 2 programas por semana, 20 ao todo. E ainda repetiam ao fim de semana. Parece que foi mesmo um pilar da rádio. Sem dúvida. E o sucesso desse formato, de conversa mais a fundo, parece ter influenciado outras apostas. Sim, o artigo também aponta para a popularidade de outros programas de conversa, tipo o Fora do Lugar, que aliás juntou a própria Franciane Moedo ao Chorus, depois da primeira temporada do Mulher de A a Z, e o Sem Filtros com o Chorus e a Sofia Salvatori. O que é fascinante é a descrição de como estes programas pegavam em temas da atualidade, problemas sociais, e muitas vezes de forma direta, sabes? Tocando na ferida, como diz a fonte, num tempo em que a pandemia dominava tudo. Ter espaços que discutiam outras coisas do dia-a-dia, as dificuldades sociais, isso pode ter sido um escape importante e uma fonte de identificação para muita gente. O artigo até sugere que talvez fossem os programas mais ouvidos a seguir ao Melhor de A a Z. Conversas francas sobre outros problemas podia ser reconfortante.
ou pelo menos uma distração necessária, lá está. E essa aposta no conteúdo falado, mais reflexivo, vê-se noutros casos. O Miguel Ludovice, por exemplo, é destacado por uma coisa invulgar. Chegou a ter 3 programas por semana ao mesmo tempo. O Reino do Rock, o Reino do Hip Hop e o Sinta-se em Si. E este último, o Sinta-se em Si, era sobre desenvolvimento pessoal, motivação, quase todo falado, às vezes mais de 1 hora, com pouca música. É preciso uma dedicação enorme. O Carlos também acabou com 3 programas. Isto sugere que havia ali um núcleo de gente muito, muito empenhada. Exatamente. E esse empenho via-se de várias formas. Tinham até uma dimensão internacional, que é curioso. O Missile Use on Zone, apresentado pelo Luís Torres, mas a partir do Brasil, focava-se em biografias, discografias de artistas conhecidos, e o artigo até fala numa equipa técnica familiar e num toque de humor. Dava-lhe um ar muito próprio. Outra coisa que a fonte acha atípica para uma web rádio assim foi a Natália Batista. Ela vinha do teatro, da rádio, da TV e trouxe entrevistas a figuras públicas, o que não era comum nestas rádios mais simples. Mas, por outro lado, nem tudo era estável, não é? Alguns programas, como o Coisas da Nossa Banda, Café com Crime, Verdade Nua e Crua, duraram pouco tempo. Ou porque os apresentadores tinham outros projetos, ou, no caso do Café com Crime, o responsável por isso simplesmente desapareceu depois de uns episódios. Acontece. Até o programa de jazz, o Jazz Imprevisto, saiu do ar, aparentemente por questões de horário e outros detalhes internos. Mostra bem a volatilidade destes projetos. Pois, e essa volatilidade talvez se liga a outro ponto curioso que o artigo levanta. Sobre a dinâmica lá dentro. Parece que, apesar de não haver registro de conflitos, os membros da equipa mal se conheciam fora da rádio. Interagiam um pouco, conheciam as vozes uns dos outros, viam fotos, mas a coesão enquanto grupo era mínima. Fico a pensar se essa falta de ligação interna não terá sido um fator escondido, se não contribuiu para as dificuldades que vieram depois. E as dificuldades chegaram, claro. O texto diz que o declínio começou quando as restrições da pandemia começaram a aliviar. Sim, isso parece ter sido o ponto de viragem. O regresso gradual à normalidade, não é? As pessoas a voltarem aos empregos, às rotinas de antes. Isso teve um impacto direto. Por um lado, saíram animadores, que deixaram de ter tempo ou disponibilidade. Por outro, as próprias audiências começaram a baixar porque as pessoas passavam menos tempo em casa, naturalmente. E é fundamental lembrar o que a fonte sublinha. Isto era um projeto 100% voluntário. Ninguém pagava para participar, ninguém recebia nada. Mesmo os profissionais com mais experiência, como Nilza Bain e Luís Torres, o Cláudio Canada, estavam lá por carolice. A sustentabilidade de um projeto assim depende imenso da motivação, da disponibilidade de todos ao longo prazo. E quando o contexto que lhe deu origem muda, pronto, a base de sustentação pode abanar. E para além dessa mudança de contexto, o artigo também aponta algumas fragilidades internas. Fala de uma certa falta de compromisso de alguns membros, que apareciam só quando queriam. Chegou ao ponto de a direção os convidar a tirar férias por tempo indefinido. Mas talvez a crítica mais forte seja mesmo à divulgação. Aparentemente, a maioria dos animadores partilhava muito pouco os conteúdos da rádio nas suas próprias redes sociais. Ora, num projeto digital, ainda por cima uma web rádio que quer crescer, a divulgação pelos próprios criadores é vital, não é? Se essa corrente falha, o alcance fica logo muito limitado. Também se fala de alguma variação na criatividade, mas aí ressalva-se que não era uma exigência. Cada um fazia o que sabia e queria. Mas a questão da divulgação parece mesmo ter sido um calcanhar daqueles. Se ligamos isto ao panorama geral, o que vemos na Rádio Tendências é quase um arquétipo, sabes? De muitos projetos que nascem de um impulso forte, de uma paixão ou como resposta a uma situação excepcional. A energia inicial é enorme, mas depois, com o tempo, é preciso mais. É preciso estrutura, compromisso a longo prazo e, como disseste bem, uma estratégia de comunicação, de divulgação que seja consistente e que envolva toda a equipa. Essa falta de coesão na promoção, talvez ligada àquela falta de interação interna que falaste antes, pode ter sido fatal. O projeto acabou por fechar depois de cerca de ano e meio. E, curiosamente, a fonte ainda refere que depois apareceu outra rádio, a 1 de janeiro de 2022, a Cleve 24, mas descreve-a como uma cópia falhada da Tendências. Tinha só 3 locutores, pouca audiência, durou apenas 7 meses. E foi daí que nasceu o blog portugalmusic.co.uk, que nos trouxe esta história. É curioso o ciclo. Então,
O que significa tudo isto? Bem, a Rádio Tendências parece ser um retrato muito vivo de um tempo específico, não é? Uma resposta criativa comunitária à necessidade que a pandemia impôs. Criou uma programação que era surpreendentemente rica, diversificada, com programas como o Mulher de A a Z a deixarem uma marca forte. E tudo isto baseado num espírito de voluntariado que é notável. Mas pronto, não escapou aos desafios típicos destas iniciativas. A dependência de contexto inicial, o fim do confinamento foi um golpe, claro. A dificuldade em manter o compromisso de todos ao longo prazo e, crucialmente, essa falha numa divulgação mais forte. O que é fascinante aqui é precisamente essa dualidade. Por um lado, a Rádio Tendências mostra a capacidade incrível que temos de criar espaços de partilha, de conteúdo relevante, de comunidade, mesmo em circunstâncias adversas, ou talvez por causa dessas circunstâncias, como um confinamento. Foi, para muitos, uma âncora, uma voz amiga, uma janela para outras realidades. Mas, por outro lado, expõe a fragilidade destes ecossistemas digitais, sobretudo os que são voluntários. A sobrevivência deles depende de uma alquimia muito complexa entre fatores externos, o contexto social, económico, e internos, a coesão da equipa, a capacidade de adaptação, a visão estratégica. A história da Tendências é um microcosmo disto tudo. E deixa-nos a pensar, não é verdade? Até que ponto é que a memória de projetos como a Rádio Tendências estão focados na voz humana, na partilha genuína durante um período de isolamento forçado? Até que ponto é que isso pode servir de inspiração? Será que nos pode ajudar a conceber novas formas de comunicação digital que realmente valorizem a conexão autêntica, para lá da simples contagem de cliques ou das métricas da audiência? Fica a reflexão.